Shalom, ótimo dia! Bora para a leitura de Juízes capítulo 12. Quem tá comigo aí, pega sua caneta, marca texto, a Bíblia. Bora para nossa leitura de hoje, amém? Juízes 11 trouxe para nós muitas chaves, né? A de tomar cuidado ao querer agir na ansiedade, ser precipitado em prometer alguma coisa, antes de tomar uma atitude, orar, por mais que as pessoas tentem contra a sua vida, o chamado que o Senhor tem para você, Ele vai te levantar na hora certa. Nada está atrasado para o nosso Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas. Quantos ensinamentos, né? E eu creio que hoje vai ser também da mesma forma. Ele vai falar conosco através de Juízes 12. Então vamos orar? Pai, muito obrigada por esse tempo. Obrigada porque podemos ter acesso à Tua palavra e como crescemos na leitura dela. Obrigada porque o Senhor nos ensina de fato a coisas grandes, Pai. Obrigada por isso. Obrigada porque em cada capítulo há uma lição. Nada foi deixado aqui por acaso. Em todos os momentos o Senhor tem a intenção e nós desejamos aprender com o Senhor, que em cada versículo lido, cada capítulo lido, aquilo que foi deixado para nós neste tempo, possa vir fazer sentido, possa saltar aos nossos olhos, possa ficar gravado em nosso coração e em nossa mente. Não deixa passar despercebido, Pai. Nós queremos aprender a absorver, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E aí assim começa Juízes 12. Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté: por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Então por que é que vocês vêm agora lutar contra mim? E aí Jefté juntou todos os homens de Gileade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: vocês, gileaditas que moram nas terras de Efraim e de Manassés, são desertores de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se ele respondia que não, eles o mandavam dizer a palavra Shibolete. Mas se eles dissessem Sibolete, porque não podia falar direito a palavra, então o agarravam e matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. E naquela ocasião foram mortos quase 2.000 efraimitas. Olha, gente, que interessante. E aí Jefté, o gileadita, governou Israel durante 6 anos. Então morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. Depois de Jefté, Isbã, da cidade de Belém, governou o povo de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ele deixou que as 30 filhas casassem com rapazes de fora do seu grupo de famílias e trouxe 30 moças de fora para casarem com seus filhos. Isbã
governou Israel 7 anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Isbã, Elon, que era da tribo de Zebulon, governou Israel 10 anos. Então ele morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Tô olhando aqui, ó. Eu achei que depois de Jefité, os juízes, né, os governantes do povo ainda fosse de descendência, mas não. Aí diz aqui que Isbã, da cidade de Belém, ou seja, Isbã não tinha nada com Jefté. Só não expõe para nós como que Isbã começou a governar, né? Como ele chegou a ser sugerido. Será que ele pediu para governar? Será que alguém indicou? Por que foi Isbã? Eu fico querendo saber. Mas aqui não diz para nós. E Isbã, depois dele, Elon, também não era descendente. Era da tribo de Zebulon. Governou por 10, então morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, Abidom governou o povo de Israel. Aí desse que fala, ele era filho de Iliel, da cidade de Piratom. Abidom tinha 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Ele governou, 40 mais 30, né? 40 filhos e 30 netos, os homens ali da descendência, né? Montavam 70 netos. Ele governou Israel 70 jumentos, acho que eu falei outra palavra. Ele governou Israel 8 anos e então morreu e foi sepultado em Piratom, que fica na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. E assim encerra o capítulo 12. Pai, obrigada por essa leitura. Ensina-nos, Deus. Nós queremos absorver, aprender através da Tua palavra. Não queremos ler por ler. Queremos absorver e aprender. Amém e amém. Só vou marcar aqui esses nomes. Shibolete, Sibolete, olha só. Se não conseguisse responder certinho, sabia que era um efraimita. Então foi Jefté, Isbã, Elon, depois Abidom. E aí parou nele. Parou em Abidom. Vamos ver aqui na compreensão. Qualquer coisa eu vou pesquisar sobre esses nomes ali. Mas vamos lá. Juízes 12, o custo do orgulho e a falta de comunicação. O ensinamento para mim e eu compartilho diz assim, primeiro ponto, só um. O conflito de Efraim. Do versículo 1 ao 6 diz que os homens de Efraim, movidos por inveja e orgulho, ameaçaram Jefité porque não foram chamados para a guerra. Ao invés de uma resolução diplomática, o conflito escalou para uma guerra civil entre irmãos. O famoso teste do... Como é que é? Bibolete. B-I-B-O-L-E-T mudo. Para identificar quem era do lado inimigo. Aqui está como bibolete ou bolete. Para identificar. Nós lemos ali como shibolete ou cibolete, né? A inveja é uma falha. Quando alguém sente que não foi incluído, mesmo que por sua própria omissão, o ego assume o comando. A gente precisa perceber como que a falta de comunicação clara e a necessidade de uma validação externa podem destruir uma cultura saudável. Às vezes as pessoas mais perigosas
para o seu sucesso não é o inimigo declarado, mas é o aliado que se sente ameaçado pelo seu crescimento. O teste de identificação de Jefité mostra que em tempos de crise, a linguagem e a identidade revelam de que lado a pessoa realmente está. Gente, eu quero que nós hoje vamos refletir sobre o que aconteceu aqui com o povo de Deus nesse capítulo 12. E vamos imaginar uma situação onde uma grande vitória, em vez de celebração, depois dessa grande vitória, em vez de celebrarem, tenha surgido uma briga. E por quê? Por que poderia ter surgido isso? Porque um grupo se sentiu excluído, movido pela inveja, preferiu atacar o próprio irmão do que se aliar a ele na conquista. E o que a gente aprende aqui com essa história? Primeiro, cuidado com a sua reação ao sucesso dos outros. O orgulho nos faz acreditar que se não fomos convidados, a vitória do outro não deveria existir. Aprenda a se alegrar com o progresso do próximo, mesmo que você não esteja no centro da ação. Isso aí vai ser um sinal de maturidade. Segundo, a importância da comunicação. Muitas das nossas guerras internas, dos conflitos na família, dos conflitos no casamento, de conflitos na igreja, nascem de suposições. Isso é muito sério, gente. Não deixe que o orgulho crie muros entre você e a pessoa que está aí do seu lado, quem está vivendo essa situação. Antes de atacar, pergunte. Converse. Resolva, sabe? Procure entender. As pessoas ficam na base de suposição, achando que a atitude do outro foi da forma com que eu interpretei, e é isso mesmo. Não, gente, pergunta. Pergunta, deixa o orgulho de lado. Seja maduro o suficiente para falar, olha, aquela hora eu interpretei assim, fiquei chateado. Era isso que você queria dizer? Se foi, a pessoa vai ficar sem graça e vai falar, realmente, não queria porque eu tô chateado com você. Poxa, então resolve. Não, muitas das vezes vai ser aquele assim, não, nada a ver. Não, nem tava pensando nisso, aconteceu isso comigo. E eu não estava agindo como a pessoa imaginou, e ainda bem que a pessoa chegou em mim e perguntou, está acontecendo alguma coisa? Você está chateada comigo? Eu, não, mas de hipótese alguma, o que aconteceu? E aí ela foi colocando situações que no ponto de vista dela, eu estava ignorando, eu estava fugindo dela, eu não respondia, eu não queria lá perto. E quando eu fui falando, não, nesse dia aqui, eu agi assim por conta disso, eu tava apressada, eu não vi você ali, tal. Nesse lugar aqui que você achou que eu não queria você, não foi eu que proporcionei aquilo, eu também tinha sido convidada. E eu não sabia quem estaria lá. Então, assim, precisa conversar, dialogar. Chega de ficar achando que as coisas da sua cabeça é a verdade absoluta. Chega de suposição. Joga por terra já a armadilha do inimigo. Destrói, porque o que ele quer plantar no meio do povo, no meio das famílias, casamento, amizades, células, igreja, é desentendimento. E literalmente a palavra desentendimento é um entender uma coisa e o outro entendeu outra, completamente diferente. Não se entenderam. A gente precisa quebrar isso. E isso a base simples é se comunicar. Terceiro, identidade em tempos de crise. Houve um momento onde as pessoas precisavam provar quem eram pela forma como falavam. O que a nossa boca tem revelado sobre nós nesse tempo, no momento de dificuldade? Que as nossas palavras hoje sejam de edificação e não de divisão. Eu sempre falo isso, que você seja a pessoa que vai chegar para agregar, para trazer bênção, para que as pessoas te olhem e queiram servir o seu Deus,
que você seja referência onde Ele te colocar, que você seja de fato um agente de transformação, que você facilite o acesso de Deus às pessoas. Chega de ser aquela pessoa intrigueira, chega de ser a pessoa que leva discórdia, chega mesmo de ser a pessoa que não busca resolver, só joga mais palha ali para pegar fogo. Em nome de Jesus, que possamos ser diferentes, cheios do Espírito Santo. Pense antes de agir. O Senhor vai se agradar? Se não, fica quieto. Se não, sai fora daquele lugar. Se não, não fale. Respira fundo. Até pode falar, olha, se fosse antes, eu iria agir de outra forma. E faz diferente. Que a gente não gaste energia guerreando contra quem deveria ser o nosso aliado. Que o nosso foco seja sempre a unidade e o propósito maior. Não a nossa necessidade de sermos o centro das atenções. É isso. Nós estamos aqui para ser facilitadores do acesso de Deus. Uma pessoa intrigueira vai ser facilitadora do acesso de Deus? Uma pessoa que gosta de discussão, que não quer amizade com ninguém, que sempre está supondo as coisas, ficando bravo, chateado com todo mundo, saindo dos grupos, vou ficar na minha mesma, não quero mais saber de ninguém, mas não quer resolver, não quer expor qual foi a falha para que possa ter uma solução. O desentendimento a gente corta é na comunicação, é na conversa. Chega de ter os comportamentos errados de trás, chega querendo uma vida nova, carregando tranqueira do passado. Em nome de Jesus, que a partir de então, com esse entendimento, através desse estudo aqui, a gente possa avançar, de fato avançar. Se a ficha está caindo para você, se está fazendo sentido, absorva, aprenda, colha e busque mudar. Do que adianta ouvir, ter o conhecimento, saber do caso, mas não fazer diferença para a vida. Não adianta. Não vai adiantar. Ouvir aqui comigo, saber, mas não colocar em prática, não adianta. Resumo para nós. Primeiro, então, autoavaliação. Existe alguém no seu ciclo, amizade, ministério, família, trabalho, cujo sucesso você tem dificuldade de celebrar? Se sim, por quê? Segundo, a regra da paz. Antes de reagir a um mal entendido, aplique a regra. Eu estou agindo pelo propósito ou é pelo meu ego? Gente, mal entendido, desentendimento se resolve procurando esclarecer. Se você quer esclarecer e a pessoa não, fique em paz. Você não precisa ficar correndo atrás, entrega para o Senhor. Mas você precisa dar um passo, jogar o orgulho por terra e dar um passo. Se você dá o passo buscando resolver e a pessoa não quer, você fez sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Terceiro, reforço da identidade. Como você pode ser um agente de unidade no meio em que você está, seja no trabalho, na família, na célula, na igreja. Esta semana, como que você pode ser um agente de unidade? Às vezes uma palavra de reconhecimento para alguém que se sente de fora resolve o conflito antes mesmo de começar. Uma palavra de reconhecimento para alguém que se sente de fora resolve o conflito antes mesmo desse conflito começar. Com isso, como assim? Como eu vou agir assim? Gente, precisamos estar alinhados com Deus, deixarmos ser ensináveis, deixarmos que Ele nos conduza.